Tá, agora eu fiz outro aqui com cargas em triângulo. Escolhi um circuito estrela triângulo, alimentação módulo 127, 0, 120, menos 120, sequência negativa, né? ZA, ZB e ZC, valor de cada uma delas 40 mais J 30. Está na forma retangular, né? Quando acontece isso, primeiro passo, passar a impedância para a forma polar. Por quê? Porque a gente faz multiplicação, faz divisão, e o ideal é que se faça aí na forma polar, né? 40 mais J 30. A gente pode fazer na mão, né? Pela relação lá trigonométrica, ou faz direto na calculadora, da forma que eu dei a orientação, né? Se tiver uma HP, melhor ainda. Ou procura algum site, algum aplicativo. Vamos lá, parte real 40, parte imaginária 30, né? Mais 30. Estou nesse site aqui, busquei no Google, conversão retangular polar online. Parte real 40, parte imaginária J30. Então, resultou aqui, ó, em 50, módulo 50, o ângulo 36,87. Aquela relação, né, do triângulo retângulo 3, 4, 5. 40 com 30 dá a hipotenusa aí de 50. Aqui é a representação trigonométrica, né, do módulo. Vamos lá. Isso aqui é igual a 50. 36,87 graus ohm. Então, se eu desejo saber o fator de potência da carga, basta tirar o quê? O cosseno desse ângulo aqui. Os demais não me interessam, né? Eu fico só com o módulo. Então, para esse exemplo aqui, mesma coisa. Vamos determinar as potências, né? Aparente, ativa e reativa, tanto monofásica como trifásica. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, fazer o levantamento aí das tensões e correntes do meu circuito. Agora eu tenho que avaliar que a carga ela está em triângulo. E quando eu estou em triângulo, né, tensão de fase é igual a tensão de linha. Ou seja, eu vou precisar aqui da tensão no meu ZA, né, que seria quem? VAB. Vou precisar da tensão no meu ZB, que seria quem? VBC, né? É a tensão entre esse ponto e esse aqui. Tá? Para quem não consegue visualizar, ó, eu estou pegando esse potencial, né? E esse potencial aqui. Não é isso? Estou pegando esses dois potenciais. VBC. Opa. E o VCA, né, seria aqui a terceira tensão de linha, que é a tensão que está em quem? No meu ZC. Aí eu estou pegando esse potencial aqui, esse aqui e esse aqui. Ou seja, tensão entre esses dois pontos, né? Beleza. Eu não tenho esse módulo de tensão, mas eu sei que da alimentação, por fase aqui é 127. Eu posso calcular então o VA. VAB, né? VAB vai ficar raiz de 3 vezes o VA, que é 127,0 graus, e adiciona 30. Então eu tenho aqui 220, 30 graus, volts. VBC vai ser 220, segue a sequência, né? 150 mais 120, e VCA 220 menos 120, menos 90. Então isso aqui é o que? Tensão de fase e linha, porque eu estou analisando sempre do ponto de vista da carga, né? E na carga só tem um nível de tensão, porque ela está em triângulo, né? Não existe aquela possibilidade entre fase e neutro, porque lá em estrela tem um nó, aqui não tem nó. Então aqui é tensão de
fase, linha. Tá? O módulo que me interessa aqui, 220. Tensão é igual, corrente é diferente. Então eu tenho aqui um IA, que é uma corrente de linha. Aqui eu tenho um IB. E aqui eu tenho um IC. Então IA, IB e IC são correntes de linha. Aí eu tenho passando aqui na carga as correntes de fase. Ó. Aqui eu tenho o IAB. Aqui eu tenho o IBC. E aqui o ICA. Posso calcular elas também. Então, IAB. IAB é a corrente aqui no meu ZA. Eu sei a tensão nele? Sei, é o próprio VAB. Então, é 220, 30 graus. Dividido por quem? Pela impedância, 50, 3687. 220 por 50, 4,4. 4,4 com ângulo de menos 6,87 graus ampere. É o de cima menos o de baixo, né? Então o IBC vai ser 4,4, segue a sequência, né? E o ICA 4,4, então mais 120, aqui vai dar 103,13, né? 103,13 ampere, e menos 120 vai dar menos 126,87 graus ampere. Então são correntes de fase, porque elas passam na carga, né? Agora eu posso determinar o IA e o IB e o IC, que são correntes de linha. E aí eu faço como? Aí existe outra relação, né? Quando eu estou em triângulo, a tensão é igual, mas a corrente é diferente. Corrente de linha é igual a raiz de 3, corrente de fase, e retira 30 graus. É essa relação. Então vamos aplicar aqui, ó. Então meu IA vai ser igual a raiz de 3 vezes IAB 4,4 menos 6,87 retira 30 graus. Raiz de 3 vezes 4,4 7,62. 7,62. E o ângulo vai ser menos 36,87 graus ampere. Então o módulo que me interessa é o 7,62, né? Então o IB vai ser 7,62. Seguindo a sequência, menos 36,87 mais 120. Dá 103,13. Vamos fazer aqui. 120 menos 36,87. Não. É, 36,87 menos... É aquilo mesmo, né? 83,13. 83,13 graus ampere. Bom, também não vem ao caso o módulo aqui, né? Mas vamos lá. Então, o IC é igual a 7,62. Isso aqui menos 120. Menos 156,87 graus ampere. Ok. Então, achei as tensões, né?
tensão de fase é igual a tensão de linha porque a carga está em triângulo. Apliquei lá a definição entre duas fases. Raiz de 3, tensão, adiciona 30, cheguei no módulo aqui de 220. Calculei as correntes de fase. Eu fiz a tensão aqui de fase pela impedância. Deu 4,4. Calculei as correntes de linha que vêm aqui da alimentação, elas são maiores, né? Raiz de 3 vezes 4,4, 7,62. Conheço todas as grandezas, então, corrente de tensão, vamos calcular a potência. Potência monofásica. Aparente. É igual a I de fase, V de fase. I de fase, V de fase. Então, eu tenho corrente de fase 4,4, tensão 220. Achei aqui corrente que passa na carga, 4,4, e a tensão na carga, 220. 220 vezes 4, 880. 880 é 4,4, né? 220 vezes 4,4, 968. 968. VA. Tá? Então, essa é a potência monofásica. Se eu quiser a trifásica, eu tenho duas opções. Ou eu faço 3 vezes essa, que já está na mão, né? Ou eu faço essa aqui, ó. Raiz de 3 vezes tensão de linha, que é 220, é a mesma coisa, né? Vezes corrente de linha, que é 762. Também tem que dar igual a quando a gente faz 3 vezes a monofásica. Vamos ver quanto dá. Vezes 3, 2.904. 2.904 VA. Então, essa é a potência aparente, né? Agora, vamos calcular aqui a ativa. Monofásica vai ficar a monofásica aparente, que é 968, vezes o fator de potência do circuito, que é cosseno do ângulo da carga, 36,87. 36,87. Então, 36,87 cosseno, ou seja, menos de 80% eu aproveito, vezes 968. 774,39. 774,39 watts. É a potência ativa. E a trifásica? Basta multiplicar por 3 ou aplicar naquela fórmula aqui do raiz de 3, fazendo vezes o cosseno φ aqui no final, né? Dois, 323,19 dá menor do que aparente, né? 2.323,19 watts. Então, aqui a potência ativa total, né, para as 3 cargas. E por último, a reativa. Aí eu vou fazer 968 vezes seno de 36,87. 36,87 seno 0,6 vezes 968, 580,8. 580,8 volt ampere reativo. Né? Novamente, ó, se você pegar a ativa, somar com as perdas, não dá a total, porque a relação é trigonométrica, né? Agora, a trifásica, basta fazer vezes 3. 1742,40.
Tá? Então aqui a gente fez um exemplo quando as cargas aí estão em triângulo, né? Eu encontrei o nível de tensão que está em cada impedância. Como a alimentação estava aqui em estrela, precisei fazer essa continha aqui, né? Essa etapa aqui, ó. Precisei fazer isso para descobrir o potencial entre duas fases. Aí achei o VAB, VBC e VCA. E se a alimentação estivesse aqui triângulo para triângulo, não precisaria dessa etapa, né? Porque aí eu já teria o nível de tensão nas impedâncias. Já me daria direto, né? Ficaria mais fácil ainda. Então isso aqui seria tensão de fase linha, porque já está na carga. Descobri as correntes de fase, pegando a tensão e a impedância, eu sei a corrente. Descobri a corrente de linha multiplicando por raiz de 3 e apliquei aqui nas fórmulas então para cálculo de potência.